Twitch, o blog Nerd Total. Eu sou o Dragodair, estou aqui hoje para apresentar o nosso primeiro Nerd TV, ok? Primeiramente eu gostaria de agradecer o pessoal que anda acessando o site aí, anda fazendo download dos nossos jogos, nosso filme, acessando aí as novidades, as notícias que a gente apresenta no site. Gostaria de agradecer o pessoal que anda sendo fiel a acessar as nossas páginas, tudo, para poder dar aí até uma ajuda para a gente aí com os acessos e tal. Gostaria também de agradecer o apoio aí de um dos nossos top parceiros aí, fora os outros que a gente ainda tem, que é o nosso site do www.galinhamorta.webs.com. Então vocês podem estar acessando o pessoal lá também, top parceiro nosso. O Nerd TV também vai estar sendo apresentado lá, ok? Bem, pessoal, para inaugurar então o Nerd TV, ok, a gente vai falar de uma das maiores franquias de praticamente RPG aí, de um jogo eletrônico, a franquia da série Final Fantasy, ok? Bem, para o pessoal, acho que a maioria do pessoal que joga, digamos aí, há um bom tempo, até praticamente a minha idade, talvez um pouco mais, já está acostumado com a série, que gosta da série, ok? Sabe que Final Fantasy já tem uma história de uns bons anos atrás, aí, praticamente 20 anos atrás, até um pouco mais, ok? E tudo começou em 1987, quando foi lançado Final Fantasy 1, ok? Lá começamos com o Nintendinho, ok? Na verdade o NES, não era nem o Super Nintendo, ok? Foi lançado o primeiro Final Fantasy, né, da antiga até Square Enix, né, que hoje seria a Square que a gente conhece, certo? Com isso foi lançado o primeiro jogo, todo aquele modo de história, coisas que a gente não estava talvez acostumados a ter, ok? E em jogos que a gente estava mais acostumado com aquele jogo, talvez, digamos aí, um Sonic, ou talvez outros tipos de jogos que não possuíam uma história, uma coisa que talvez entretesse o jogador de uma forma diferenciada. Em 1988, um ano após, a gente teve Final Fantasy 2, ok? Que também seguia aquela tradição, no caso da grande história, e por aí vai. Nós tivemos depois disso Final Fantasy 3 em 1990, Final Fantasy 4 em 1991, e seguindo sempre a mesma tradição, tudo, mas aí a gente já tinha passado ao Super Nintendo. Já não era mais aquela franquia totalmente do NES, já se passava ao SNES, ao famoso Super Nintendo. Nisso a gente teve também em 1992 Final Fantasy V, que também seguindo sempre a mesma linha, a trajetória de todos os Final Fantasies. Em 1994 nós tivemos Final Fantasy VI, que praticamente, diríamos que ele estaria dando um adeus ao Super Nintendo. De começo, em 96, Final Fantasy VII era para ter sido criado para o próprio Super Nintendo, ou talvez até mesmo para o Nintendo 64. Mas infelizmente os diretores da franquia disseram que haviam muitas limitações ao cartucho. E digamos que talvez pela pouca memória, realmente, como eu disse, por essas limitações, foi a primeira vez que a franquia Final Fantasy faz a sua mudança total e passa para o famoso PlayStation, ok? Da Sony. E foi lançado então o Final Fantasy VII, ok? Isso em 1997, foi na verdade um estouro. Eu acho que foi o que, digamos, fez com que a franquia fosse conhecida mesmo. Foi em Final Fantasy VII, principalmente por ele estar usando pela primeira vez em toda a franquia os gráficos 3D, que era, digamos, a inovação do famoso console que usava a sua mídia, ao invés de usar o cartucho, ele usava o CD. Então acho que essa mudança radical, principalmente porque o jogo Final Fantasy VII ele usava, se não me engano, de 2 a 3 CDs, então quer dizer, era um jogo que seria longo, com belos gráficos, talvez uma música diferenciada, coisas que na época o Super Nintendo infelizmente não poderia oferecer, e até mesmo o Nintendo 64 tinha suas limitações a oferecer esse tipo de, digamos, desempenho à franquia. Bem, com o estouro de Final Fantasy VII, eu particularmente já joguei, gosto também, adorei o jogo, saiu até depois futuramente, em outros anos, as versões para PC e tudo mais. Então continuou seguindo aquela linha de uma história praticamente incrível para quem conhece Final Fantasy VII. A história do Cloud é praticamente, digamos aí, é até emocionante se acompanhar toda aquela história, tudo que está se desenrolando ali na história, realmente é sensacional. Muito, muito bacana jogar. Para quem nunca jogou, gosta de um estilo de RPG, eu acho que por mais que os gráficos comparados a hoje sejam um pouco precários, digamos assim,
praticamente você tem que jogar, é incrível jogar Final Fantasy VII, ok? Bem, em 1999, saiu então Final Fantasy VIII, seguindo realmente aquela mesma linhagem, histórias, tudo, mas digamos que eu acho que os gráficos de Final Fantasy VIII foram muito melhorados em relação ao Final Fantasy VII, e também não tem nem o que dizer sobre a história, né? Final Fantasy eu acho que sempre em relação à história é espetacular, o pessoal tem aquela, sabe, aquele charme de conseguir fazer com que a pessoa prende a atenção do jogador ao jogo, aquela história mesmo, que eu acho que prende muito isso. Bem, Final Fantasy VIII eu também já tive, digamos, o privilégio de poder jogar. Era composto de 4 mídias de CD, o que era na época incrível. Você jogava o primeiro, nossa, terminei o primeiro CD, terminei o segundo, era sensacional. Final Fantasy VIII também, eu, digamos assim, que recomendo o pessoal para jogar. É um jogo, digamos, para mim, um dos melhores em relação à trilha sonora, ok? Foi composto, se não me engano, por orquestras, ok? No qual foi sensacional a trilha sonora, realmente foi uma coisa que, para mim, particularmente, me marcou muito as músicas. É aquele lance que o jogo ele pode ser bom, tem uma história boa, mas eu acho que a música também atrai muito. Aquela música talvez mais comovente em determinadas situações e tal, realmente é sensacional. Então eu também digo pro pessoal, recomendo, jogue Final Fantasy VIII se você ainda não jogou. Espetacular, eu acho que, na minha opinião, da franquia toda, foi um dos melhores jogos que eles tiveram, não desmerecendo agora desde o primeiro e assim por diante. Mas realmente uma franquia, nossa, a parte do Final Fantasy VIII é incrível, extraordinário. No ano de 2000, a gente teve Final Fantasy IX, ok? Para muitas pessoas, quando houve o lançamento do Final Fantasy IX, eu acho que por esperarem realmente aquele estilo mais futurista, que foi o que aconteceu em Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII, eu acho que eles esperaram talvez demais, ou talvez a franquia quis fazer algo diferente. Contudo, veio o Final Fantasy IX, que particularmente, eu acho que até um pouco da mídia acabou dizendo isso, que não foi um jogo tão esperado, assim, digamos que marcou realmente, assim, eu acho que na minha opinião não foi um jogo com um protagonista tão interessante, talvez a história foi um pouco diferenciada, mas é lógico que existem as pessoas adeptas que adoraram Final Fantasy IX também, ele está aí, já cheguei a jogar também, acho que o sistema de batalha dele é muito interessante, houve algumas mudanças, uma coisa básicas também, mas ficou, nossa, interessante, acho que o pessoal também poderia jogar, ficou bem bacana. A partir dessa data, Final Fantasy praticamente se despediu do Play 1, né, e viria então ao seu próximo console, que seria o Play 2, ok, o PlayStation 2. Então em 2001 saiu Final Fantasy X, que também eu acho que foi um incrível Final Fantasy, digamos que ele estava mudando já o seu sistema em relação a, por exemplo, quando os personagens passavam de nível, já não era mais aquela coisa automática, em que você talvez não escolheria nada, nem você poderia escolher formas, caminhos que eles poderiam tomar para estar modificando o seu personagem, que era muito interessante também. Você poderia, digamos, você não seria sempre a mesma coisa se você começasse a jogar novamente. Então também foi muito interessante, foi muito bacana Final Fantasy X. Eu acho que para quem também não jogou, também é recomendadíssimo jogar Final Fantasy X. A história é sensacional para quem nunca jogou, acho que vai ser bem interessante para o pessoal aí. Bem, logo após isso, eu acho que foi o ponto em que digamos assim, como eu fiz uma notícia há algumas semanas atrás dizendo sobre o próprio diretor da franquia dizendo que Final Fantasy poderia estar morrendo, digamos assim, eu acho que, na minha opinião, foi porque talvez começou daí. Lembra? Talvez a gente não seja realmente esse o real motivo, mas eu acho que a partir daí começou a ter alguns problemas em relação à franquia. Porque em 2002 saía Final Fantasy XI, ok? Final Fantasy XI, que seria na verdade um jogo de RPG massivo online, ok? Você poderia estar jogando online, na verdade você teria que pagar um certo valor, um determinado valor mensal para poder estar jogando, ok? Eu, infelizmente, não pude jogar, não tive acesso ao jogo, mas conheci pessoas que tiveram acesso e disseram que realmente o jogo é bom, ok? Mas eu acho que por essa questão de ser online, tirou o acesso a certas pessoas que não tinham essa disponibilidade de poder jogar, principalmente pelo jogo não ter tido, digamos, um servidor brasileiro, algo que teria, digamos, uma desvantagem para nós. Então acho que infelizmente nesse ponto não foi, digamos, vantajoso. Eu acho não só aqui no Brasil, como em alguns outros países. Então acho que por esse motivo talvez Final Fantasy XI
não foi aquele estouro, aquele tchan do Final Fantasy novamente. Também não sei como é que funciona a história, se é algo interligado a alguns outros Final Fantasy ou algo do tipo, mas eu sei que a única coisa que me fala realmente eu tenho gráficos bonitos como sempre, e eu acho que não deixou a desejar em relação à jogabilidade. Bem, depois disso, digamos que talvez o susto, a franquia, fez com que Final Fantasy deixasse de produzir por um tempo, ok? Então digamos que no período de 2002, quando saiu Final Fantasy XI, nós ficamos em 2003, 2004, 2005, aí então em 2006 saía para o PlayStation 2 Final Fantasy XII, ok? Realmente também uma revolução, digamos assim. Digamos que o universo do Final Fantasy XII já era diferenciado, ok? É um universo que a gente conhece até em outros títulos de Final Fantasy, no caso o Final Fantasy Tactics, que saiu para PlayStation 1, ok? Que é um outro estilo também de jogabilidade diferente, aquele mesmo universo eles usaram, então já não tinha mais aquele, digamos, estilo de GFs que todo mundo conhecia, tudo já deu uma modificada também. O sistema de batalha ficou completamente diferente, não era mais aquele sistema que a gente estava acostumado a ficar paradinho, a gente soltava o ataque, ele voltava a posição, não. Era algo mais dinâmico, mais em tempo real, digamos assim. O que eu acho também que seria até interessante ficar mudando, porque talvez, digamos que aquela mesmice chega uma hora que cansa, principalmente por um jogo que tem tantos números aí de, digamos assim, de jogos tal, que vem desde o 1 até fora os spin-offs aí que nós tivemos outros mais e mais e mais. Mas eu acho também que é um jogo merecido também de notas boas também. Acho que os gráficos dele também são indiscutíveis também. A jogabilidade, por mais que seja diferenciada, talvez alguns fãs que criticaram aquela jogabilidade por dizer que mas o Final Fantasy antigo era melhor, talvez essa jogabilidade não fosse boa. Eu, particularmente, quando vi a primeira vez, critiquei. Falei, bem, eu acho que não vai ficar legal esse sistema, diferenciado, mas eu acho que a gente tem que jogar para dar uma analisada e tal e ver. Mas foi muito bacana também, diferenciado e tal, acho que tá aí, digamos que aprovado aí, PlayStation 2, ok? Digamos que depois disso, acho que foi mais algum tempo que se passou. Então, de 2006 que saiu Final Fantasy XII, a 2009, em 2009 saía Final Fantasy XIII, ok? Aí no caso já consoles mais potentes, os que temos hoje aí, o PlayStation 3 e por aí vai. Realmente foi, digamos assim, eu vi alguns vídeos, não tive também a oportunidade de jogar infelizmente, mas digamos que a capacidade gráfica que a gente vê que o PlayStation 3 oferece ao Final Fantasy é incrível. A gente vê os vídeos que a gente vê de abertura, é uma coisa realmente, para quem, digamos, já teve a oportunidade, eu não posso dizer que sim, porque não tive essa, mas para quem viu o Final Fantasy 1 e viu o Final Fantasy 7, por exemplo, foi o que eu disse que veio com os gráficos 3D, e de repente viu o Final Fantasy 13, com todo aquele poder de gráfico, aquela música, e talvez a jogabilidade também, não sei se é referente aos antigos Final Fantasy, ou se também é o estilo ao Final Fantasy XII, mais em tempo real, uma situação diferente. Mas realmente é fantástico, pelo menos em poder de gráfico, a gente pode dizer que a gente vê nos vídeos. Quem não teve a oportunidade de jogar, mas já ouviu falar, dá uma olhada nos vídeos, vê a jogabilidade, é incrível, é diferenciada. Eu acho que realmente os gráficos, como sempre, a Sony, em referente ao seu console, não deixou a desejar em relação à parte gráfica. Agora, praticamente há um ano atrás, 2010, a gente teve aí o lançamento, talvez, eu acho que poucas pessoas sabem, está chegando praticamente esse ano aí, digamos que o pessoal está sabendo, foi então lançado o Final Fantasy XIV. Ok? Final Fantasy XIV foi criado o ano passado, ele vem com uma, digamos, tentar reviver algo que foi perdido em Final Fantasy XI, que também é um jogo, como eu disse, de um RPG mais massivo, você